Bom dia. Obrigada, louvor. Muito obrigada. Gente, é o seguinte. Meu nome é Lélia, eu sou uma filha amada de Deus. E hoje fui convidada e tenho a honra de partilhar a palavra com vocês. Me disseram que eu tenho que me equilibrar entre 3 círculos aqui para não sair da luz. Vou tentar fazer isso. Como vocês estão? Que louvor lindo, né? Que momento gostoso. Eu queria que vocês pensassem agora e a gente vai ter uma mensagem que eu quero que vocês saibam que não vai ser confortável. E como ela não vai ser confortável, ela vai dar alguns efeitos dentro da gente. Um desses efeitos é a negação. A gente vai pegar o celular, vai tocar uma mensagem, vai dar dor de barriga, vai dar sede, vai querer sair, vai conversar com o colega. Então, por agora, a gente vai falar com o colega, olha, eu vou prestar atenção. Talvez aqui tenha algo que eu estava buscando há muito tempo. Eu tenho me debruçado no tema trauma e vício. Eu sou psicóloga e trabalho há muito tempo, há muitos anos, com grupos de apoio e recuperação. E eu me debrucei nos últimos 2 anos no tema trauma e vício. Entender como que o trauma e o vício se configuram dentro do processo do grande conflito que nós, como cristãos, entendemos lutar. Lutar, quando eu digo, é viver, porque a gente não tem força nenhuma com relação a isso. E eu cheguei numa resposta um tanto quanto incômoda para mim. E é por isso que eu estou dizendo para vocês que talvez a mensagem não seja fofa. Quando o pastor Daniel me convidou, eu pensei em fazer uma mensagem fofa. Eu falei, eu vou lá fazer uma mensagem fofa. E aí o Senhor disse, a gente vai falar daquele tema. Eu falei, mas aquele tema, Senhor, tem que ser esse. E como está queimando no meu coração, eu espero que, como tem funcionado para mim, também funcione para vocês. Para a gente começar, eu quero que você pense, o que eu vim fazer aqui? Eu acho que eu estou sem o passador, gente. Se alguém puder me entregar aí o passador. Acho que eu vim sem. O que você veio fazer aqui hoje? Pensa aí. Eu vim para o culto, eu vim porque é sábado, eu vim porque eu estou numa campanha de oração e aí, dentro dessa minha campanha de oração, eu preciso estar lá. Eu vim devolver o dízimo, eu vim... O que mais? Me ajudem aí com os nossos argumentos para vir à igreja. Cantar. Nossa, louvor, vou lá na unção, né? Eu quero a unção. O que mais? Adorar, eu vim adorar a Deus. Oi? Pedido de oração, eu vim para derramar os meus pedidos de oração no altar. E nada disso aparentemente é errado, e talvez não seja. Vamos começar pelo grande conflito. O grande conflito que a gente, enquanto cristão, e essa mensagem é para quem acredita na Bíblia, tá, gente? Então, quem não acredita na Bíblia, escuta aí e pensa, talvez faça sentido, mas essa mensagem é exatamente para quem acredita na Bíblia como regra de fé. E qual é o grande conflito? Ele sempre envolveu adoração e obediência, desde a guerra no céu, quando Satanás teve em seu coração o desejo de ser como Deus ou igual a Deus e colocou em xeque a lei de Deus, dizendo que ela era impossível de ser cumprida. E aí a gente começa toda a história do mundo, a queda, Adão, Eva, o exílio no Egito, e ali, depois que ele tira o povo do Egito, ele dá as tábuas da lei, que seriam as regras para que eu tivesse vida plena e abundante. Por quê? O povo de Israel, assim como nós, e esse povo de Israel, todos nós, tinha uma missão. Qual era a missão do povo de Israel? Oi? Ser luz para as nações. A mesma missão que a nossa. Nós estamos aqui não é porque nós somos alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado.
Nós estamos aqui, fomos feitos para a glória de Deus. A mesma missão de Israel. Eu vou levantar um povo no meio de tantos povos para que eles, adorando o único Deus, consiga ser luz para as nações e façam com que todas as nações olhem e cheguem até mim. Ok? Então, o grande conflito é obediência e adoração. Sempre será. Toda conversa que você tem, todo problema que você tem, todo trauma que você tem, todo vício que você tem, está incluído nesse tema, o grande conflito, obediência e adoração. Até aqui, ok? Então, para isso, Deus mandou algumas regras. E não foram só os 10 mandamentos. Quem já leu o livro de Levítico é um pouco assustador, né? Ler o livro de Levítico é assustador, porque Deus precisa mandar não fazer muitas coisas. Inclusive, Deus fala, não faça sexo com animais, não faça sexo com a sua sogra. E aí você pensa, se Deus teve que dizer para não fazer, provavelmente o povo praticava. E aqui nos 10 mandamentos, a primeira palavra da lei essas palavras são todas do Eterno. Eu sou o Eterno, o Deus de vocês que os tirou da terra do Egito, da vida da escravidão. Vamos juntos? Não. Começamos aqui. A regra básica, não tenham outros deuses além de mim. Mas o que é a obediência e a adoração? Porque elas andam muito juntas. Elas andam coladinhas e a gente vai ver isso se repetindo na idolatria. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. As 3 músicas que começaram aqui no culto, elas falaram muito disso, né? De entrega, de usa-me, de eu sou teu, você é meu, e desse amor e dessa devoção que nós devemos ter ao Senhor. Mas se a gente parar para pensar, é muito fácil ter essa devoção, sentir o arrepio, sentir a unção quando a gente está aqui. Olha ao redor, que delícia. Liberdade religiosa, uma luz no ambiente certo, vozes gostosas de ouvir, harmonia. E aqui fica fácil de a gente praticar o que a gente chama de adoração. E o que ela é verdadeiramente? 1, lealdade radical. 2, entregar-se em espírito e em verdade. E isso significa que o Espírito Santo, no meu espírito, no meu fôlego de vida, faz com que eu reconheça que eu sou criatura e que eu tenho um Criador. E aonde eu aprendo isso? Na verdade, na palavra da verdade, na leitura da Bíblia. É a Bíblia que me revela a verdade de quem eu sou. Reconheço-me criatura, me entrego totalmente e tenho gratidão. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Eu queria que vocês, se pudessem, printem para vocês lerem esses versículos depois. Duvidem de mim no bom sentido. Será mesmo que faz sentido tudo isso aqui? Então, quem quiser, pode printar para estudar no sábado à tarde. Então, a gente já entendeu que a adoração é entregar-me completamente, é entender que eu sou criatura, é de todo o coração, alma e entendimento, adorar em espírito e em verdade ao único Deus verdadeiro. Mas, Lélia, até aqui está tudo bem. Até aqui não tem nada de errado. E o que seria a idolatria? Romanos 1:25 diz, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador. Mas, Lélia, esse termo de idolatria ele é muito falado no Antigo Testamento. Ontem, enquanto eu estudava essa mensagem, eu encontrei um verso bíblico que eu discuti com meu filho ontem, e eu estou aqui com meus 2 filhos, onde é que eles estão? Lipe e Júlia estão por aí. E eu falei, não vou botar esse verso. Esse verso é muito pesado, eu estou chocada com ele até agora, vocês vão já ver. E eu decidi colocar. Porque a gente pensa em idolatria como o antigo Israel, a forma que eles viviam, mas isso é um conflito de antes e é o conflito de hoje. E se nós não entendermos isso enquanto cristãos que tentam praticar a palavra de Deus e adorá-lo como o único Deus verdadeiro, em espírito e em verdade,
a gente vai ficar bem fofo na igreja. E como o livro Cartas do Diabo ao Seu Jovem Aprendiz fala, deixa confortável na igreja mesmo, eles estão ótimos. E o que é essa idolatria? Substituição de Deus, porque ninguém pode servir a dois senhores, não dá para servir a Deus ou a Mamon, e a gente vai já entender quem é Mamon. Adoração a coisas criadas, cultuam a criatura no lugar do Criador. Não farás para ti imagem de esculturas e não as adorará. E a idolatria do coração. E olha aqui, o que é considerada idolatria. Leiam aí. A avareza. Sabe aquela vez que você está no carro e que alguém te pede ajuda e aí você fala, não posso, eu não vou contribuir com a pobreza. E aí você nem abre o vidro do carro, porque, na verdade, você não tem que contribuir com isso, que as pessoas vão ficar ali. Agora vocês sabem o nome, é o quê? Hã? Não. Idolatria. Eita, Lely, sim. Quando fechamos a mão para aqueles que necessitam, seja da nossa família ou não, estamos praticando a avareza. E a avareza é? Por quê? Porque a avareza vem da ganância. A avareza vem do eu quero só para mim. Você pode até estar bem, tá, colega? Só não pode estar melhor que eu. E é uma emoção, é um sentimento que nós temos dentro da gente e mais difícil de admitir do que nós gostaríamos. E aí, a gente chega lá no Antigo Testamento, os ídolos antigos. E quem são esses ídolos antigos? Que a gente só ouve falar, parece meio monstruoso, parece meio contraditório, uma história longa, uma história distante. Eu não sei quantos aqui gostam de assistir série, eu gosto. E tem uma série da Prime, que foi lançada há pouco tempo, chamada Casa de Davi. Quem já assistiu? Poucos, assistam, irmãos, é uma beleza de série. E ela fala exatamente desse momento onde Saul, com medo, olha só, com medo de perder o poder, na ganância, olha aí a ganância, começa um processo de desobediência e idolatria, inclusive buscando forças ocultas para se manter no poder. E aqui eu vou apresentar vocês aos deuses antigos. Eles não são bonitos, mas eles tinham uma função. Todas as vezes que o povo sentia medo, e eu não estou falando aqui dos povos ímpios, tá? Não estou falando das outras nações, eu estou falando de Israel. Todas as vezes que Israel sentia medo, ou que Deus silenciava, ou que Deus não respondia para eles na hora que eles queriam, eles levantavam o altar a quem? A Baal. Isso significa que eles estavam em busca de quê? Provisão e prosperidade. Lembra da ganância. Lembra lá da ganância. Tinha outra deusa que ela era considerada um poste ídolo, aonde se levantava Baal de prata. Essa deusa era colocada no lugar, bem do ladinho dele, porque na verdade ela era esposa dele, e ela era talhada na madeira. O nome dela era Aserá. É essa deusa aqui. A deusa do prazer sexual e da prostituição. Inclusive, a prostituição sexual e a glutonaria eram praticados no culto a Baal. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Mas a gente também tinha Moloque. Moloque era um deus sanguinário. Ele exigia sacrifício de crianças. Quando as pessoas buscavam por Moloque, elas queriam o quê? E ainda tinha Dagon, o deus da sorte, que todas as vezes que eles iam lutar guerras, tinha algo para vencer ou oprimir um oponente, eles buscavam Dagon. Está lá em Juízes 25. 4 deuses, tem muitos mais, mas esses eram os deuses principais do Antigo Testamento.
e que a gente acha que são bonzinhos, já passaram, foram vencidos. O que eles prometiam? Provisão e prosperidade, que é o prometido hoje pelo culto gospel coach, né? Vamos prosperar, e não tem nada de errado em prosperar, porque nós somos feitos para sermos prósperos, mas a gente vai entender isso devagar. Prazer e reprodução da prostituição cultual, não só me dar em prostituição cultual, como servir em um culto com prostituição. Moloque, poder, controle e sucesso, alimento e sorte. Vou fazer uma correção aqui, alimento e sorte, Dagon era o deus da colheita. Ok? Alguma coisa aqui a gente busca intencionalmente, faz curso, se prepara o corpo. Calma que a gente chega lá. Por que nós idolatramos? E aqui eu trouxe uma frase de Calvino que diz: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Gente, todas as vezes que nós nos sentimos na falta, nós queremos fazer alguma coisa. Todas as vezes que algo ameaça aquilo que nós queremos alcançar, ou não queremos perder, nós buscamos algo fora de nós. Isso é da nossa natureza. Imagina ali quando Moisés subiu, passou 40 dias sumido. Fraco o povo estava, espiritualmente, não tinha condição, e pediram para fazer o quê? Um bezerro de ouro. E a gente fala, nossa, como que Israel, depois das 10 pragas, depois de Deus destruir todos os deuses do Egito, abrir o mar vermelho, e eles somem por 40 dias e eles preparam um bezerro de ouro? Provavelmente temos aqui alguns bezerros de ouro na nossa bolsa. Algumas coisas que eram bênçãos, porque eles construíram o bezerro de ouro com as bênçãos. Eles construíram o bezerro de ouro com os espólios de guerra. Quando eles saíram do Egito, depois da batalha entre deuses, eles receberam espólios de guerra, ouro, prata, tudo quanto é material precioso. E com essa bênção, eles produziram o bezerro de ouro. Então, muitos de nós estamos produzindo bezerros de ouro com aquilo que tanto esperamos que Deus nos entregasse, com os espólios de guerra que Ele já nos entregou nas mãos. Por que idolatramos? Desejo de controle. A gente gosta desse sentido de estar tudo sobre o nosso controle. Nosso marido sobre o nosso controle, nossos filhos, nosso dinheiro, nossa casa. Autossuficiência, orgulho. Aqui a gente pode usar bem o exemplo de Saul. Segurança tangível. E aí vem o querer ou o medo de perder. Ou eu quero muito algo, ou eu quero muito conquistar alguma coisa, ou eu tenho medo de perder aquilo que já foi conquistado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Jó, todos os dias, queimava no altar, não era assim? E ele ia lá e queimava no altar, porque quem sabe os meus filhos pecaram contra o Senhor. E aí eu já estou queimando no altar antes que algo aconteça. E tem gente que fala que isso era bonito. Mas isso demonstra uma insegurança absurda de Jó. Não era uma demoção total. E como que a gente sabe disso, Lely? Porque no final ele fala, acho que no capítulo 6 ou 7, ele diz: o que eu mais temia me sobreveio. Jó tinha medo de perder aquele monte de bênção que ele tinha. Por isso ele queimava. O que eu mais temia me sobreveio. E lá pelo capítulo de 26 ele fala: quem me dera o Senhor me abençoasse como outrora o fez. Ele tinha medo de perder o que ele tinha. Mas ali ele estava adorando ao Deus verdadeiro. Então, não tinha idolatria? Vamos já chegar lá. Pela incapacidade de olhar a realidade por nossa natureza enganosa. Por que entramos em idolatria? Porque a realidade é de um jeito. Mas a gente não quer ficar nessa realidade. A gente prefere acreditar na verdade que a gente conta. Eu vou dar um exemplo
prático, vou falar sobre dinheiro. Algo que já passei algumas vezes. Faz planilha. Cara, eu estou aperreado de dinheiro há muito tempo, nunca fecha a conta. Faz planilha. Entende quanto que está entrando de dinheiro e o quanto está saindo de dinheiro. Para saber se cabe o que você está vivendo, as coisas que você está fazendo, como você está gastando. Isso é cristianismo prático, viver dentro da realidade possível. Não só porque eu não tenho ou não sou próspero, para ser próspero. Para ser um bom mordomo e administrar aquilo que Deus nos entregou. Faz planilha, porque talvez já esteja na hora de você aproveitar e usufruir. Eu fiz um vídeo no Instagram e alguém me respondeu. Eu falei exatamente sobre isso. Faz as contas. Faz planilha para você fechar as contas e começar a sobrar. E faz planilha para você ver, já tem dinheiro suficiente para usufruir, mas você está segurando. É aquela pessoa que já tem investimento, já tem tudo, mas vamos almoçar no domingo? Não, vamos comer em casa. Não gasta por nada, avarento. A segurança está no que construiu. Não quero olhar para a realidade. Respira, gente. Eu disse que era um pouquinho desconfortável, mas vai dar certo, porque a gente é crente. Crente aguenta. Então, nos tornamos aquilo que adoramos. Vocês já ouviram falar, vocês devem ter percebido, quem já viajou para o Nordeste? Todos, quase. Se a gente passa 15 dias no Nordeste, a gente vem falando oxente, né? A gente acaba copiando. Tem marido e mulher, filhos, pessoas que convivem muito, que elas acabam ficando o quê? Parecidas. Você percebe no trejeito, não tem o mesmo sangue, não tem a mesma biologia, mas o convívio faz com que você pareça. Eu, por exemplo, sou filha adotiva, mas eu tenho o jeito da minha mãe. Todo o jeito da minha mãe, que me criou. De falar, de sorrir. Nós nos tornamos aquilo que observamos. E essa é uma das consequências da adoração. E eu não vou falar da consequência da idolatria, porque quando nós adoramos a Deus, e a gente vai ver aqui, 2 Coríntios 3,18, todos nós somos transformados de glória em glória em sua própria imagem. Quando nós adoramos a Deus, nós ficamos parecidos com Ele. E como nós adoramos a Deus? A palavra de Deus diz, em contemplação. Em contemplação, somos transformados de glória em glória à imagem daquele que nos criou. Então, quando eu estou contemplando o Criador e contemplando as coisas criadas por Ele, rendendo a Ele adoração, eu sou transformado. Como, Lely? Eu não tenho explicação. Não existe uma explicação de como a gente é transformado. Porque são ações do Espírito, no nosso Espírito. A gente só sabe como, pelos frutos. Pois pelos frutos os conhecereis. Eu não tenho um esquema para ensinar e dizer, olha, o Espírito Santo faz isso, isso e isso e dá nisso. Não, a gente só sabe que foi transformado, regenerado pelos frutos. Tal qual é quando eu estou adorando outras coisas. Outro dia eu tive uma conversa com alguém e eu percebi na conversa, um vocabulário muito sexualizado. Então, não eram palavras de baixo calão, mas eram palavras sexualizadas, termos sexualizados. Quando se falava de sexo, quando se falava de outras coisas, o que a gente percebe nisso? Eu me torno aquilo que eu adoro. Às vezes, eu vou dar esse exemplo da pornografia, ninguém sabe, mas você sabe. Como que eu sei? Você olha para uma pessoa e já vê ela nua. Mas por fora está tudo certo, ninguém sabe, ninguém está acontecendo. Às vezes, quando você abre a boca, uma ou outra fala, uma ou outra palavra vai mostrar que Deus que você está servindo. O dinheiro, a mesma coisa. Como que eu sei que eu estou adorando o dinheiro? Fecha o vidro do carro. Não, eu não posso
fazer isso. Isso é errado. Eu sei a quem eu estou adorando pelos frutos. Por seus efeitos, a palavra diz. Por seus efeitos, você sabe o que está rolando dentro de você. Olha os teus resultados, o que está rolando na tua vida, revela aquilo que está acontecendo. Por quê? Dentro rege fora. O que está acontecendo dentro de nós rege o que está levando a nós aos mesmos resultados. Nós assimilamos o caráter de quem adoramos. Salmo 115 diz, tornaram-se como eles, que não têm olhos e não veem. Tornaram-se como os ídolos, frios, sem discernimento, sem sabedoria, descontrolado. E esse descontrole, gente, a gente só sabe pelos frutos. Esse descontrole a gente só sabe quando a gente se olha no espelho e vê como está nosso corpo. Esses frutos a gente sabe quando a gente faz um exame de sangue e percebe que o nosso corpo não é templo, porque não dá para ser templo, ele está doente demais, dolorido demais. Eu não tenho fôlego. Pelos frutos eu sei que eu estou adorando. Outra consequência grave da idolatria é o exílio. O tempo de exílio. Lely, como eu sei que eu estou em exílio? Acabei de dizer, pelos frutos. Você está sempre o tempo todo dando voltas em círculos. Caminha, caminha, nada, 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 nada. Tenta mudar o comportamento, faz o culto, faz tudo o que precisa, tudo o que é necessário, mas não chega lá. Recai, recai, recai e recai. Deus nos deixa no tempo de exílio. Em Jeremias 24, um dos profetas que mais falou para Israel, bora Israel, cuida, te converte, senão o Senhor vai ter que fazer tudo de novo, vai ter que te repreender. E se a gente vai ler os livros de Oséias, Jeremias e todos esses, Isaías e todos esses profetas que anunciaram a Israel, Israel, para com a idolatria, senão você vai sofrer consequências. E a justiça de Deus, gente, um esclarecimento, a justiça de Deus é sempre para o bem. Outro dia eu brinquei com um amigo pastor e eu falei assim, eu estou caminhando por Salmo 86, depois vocês vão lá olhar Salmo 86, no último versículo Davi fala assim, Senhor, faze o bem a mim para que eu possa esfregar na cara dos meus inimigos. Eu falei, eu sou uma cristã que ando na palavra. E se a palavra diz que o Senhor vai fazer bem a mim para eu esfregar na cara dos inimigos, eu estou correta. Ele falou, distorção da palavra. Mas quando a gente olha para o tempo de exílio como um castigo, nós não temos como fazer as pazes com Deus. Porque Deus não castiga. Ele entra com justiça, e todas as vezes que Ele entra com justiça, seja para nós ou para os nossos inimigos, é porque Ele quer realinhamento. Ele quer a gente de volta. Ele quer a gente em casa. Ele quer a gente vivendo a identidade de filho e filha amada de Deus, que produz frutos para a sua glória, para que a gente seja exemplo para as nações. É simples. É mais simples do que a gente imagina. Então, cuidar do corpo, cuidar da mente, isso deixa de ser um programa espiritual que eu preciso cumprir os 8 remédios naturais de Deus. E passa a ser, uau, é assim que eu vou ser exemplo para as nações. A começar da minha casa, a começar pelos meus filhos. Vou dar um exemplo. Eu não fui ensinada ao autocuidado desde pequena. Minha mãe não foi ensinada e eu também não fui ensinado. E aí eu fui crescendo. E quando eu cheguei na vida adulta, eu tenho uma filha, Maju, está aqui. E outro dia eu cheguei em casa, tive que sair cedo. E quando eu voltei, eu percebi uma mesa posta. Ela tinha feito o café da manhã dela. E ela fez a mesa posta. Colocou o suplá, colocou as coisinhas, tudo bonitinho, só para ela. E aquilo me emocionou de um jeito, que eu falei, eu vim aprender isso depois dos 40, apesar de
não parecer. Eu vim aprender isso depois dos 40 e aquilo me emocionou tanto. Minha filha sabe se cuidar. Minha filha sabe preparar uma mesa para si mesma. Ela tem valor. Eu passei uma vida toda fazendo isso para os outros. Até um dia entender, eu posso fazer para mim. Mas eu precisei passar pelo tempo de exílio. Porque quando eu estou preparando mesas para outros, o tempo todo, esse outro já tomou conta de mim, eu já sou escrava dele. Pode ser um marido, pode ser um chefe, pode ser um pastor, pode ser qualquer coisa para o qual nós damos a nossa devoção. Em troca de quê? Bênção, prosperidade, acolhimento, pertencimento. Nós trocamos as nossas moedas, sexualmente, emocionalmente, financeiramente. O exílio vem da desobediência. Ela é uma ação de Deus, ela é um juízo divino para que a gente volte ao lugar original. Quais são os nossos deuses atuais? Jeremias 24 diz, pois onde estiver o teu tesouro... E aqui está o verso que eu não queria trazer, mas eu trouxe. Corajosamente. Querem ler juntos? Vamos. Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificaram, as sacrificaram para quem? E não a Deus. E eu não quero que vocês sejam participantes com quem? Não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Eu não estou falando de ídolos. Eu não estou falando de Baal, de Aserá, de Mamon, de Moloque. Eu não estou falando deles. Eu estou falando de quem está atrás deles. E a gente achava que lá no Antigo Testamento esses deuses tinham morrido. E aqui Paulo, e várias vezes faz a advertência, não entrem em idolatria. Não façam isso. Porque todas as vezes que você começar o seu processo de idolatria, você está acendendo incenso para os demônios. Ai, que desconfortável. A gente só quer a palavra bonitinha da Bíblia, né? E o Senhor te fará prosperar. A gente quer andar em Salmo 1. E será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. E sim, isso é o que o Senhor quer. Mas não antes de Ele corrigir a nossa adoração. Porque o grande conflito envolve obediência e adoração. Os nossos deuses atuais, e eu vou precisar ser rápida, dinheiro e carreira, tudo aquilo que eu consigo alcançar, o trabalho das minhas mãos, prazer e sexo, bonitinhos, vistos de maneira, às vezes, até fofa, né? Outro dia eu estava com o Rafa e a Rebeca, e a gente estava falando sobre vídeos, sobre séries, e eu falei... Não cabe na minha cabeça que um cristão assista, por exemplo, Game of Thrones, que tem cenas de sexo explícito aberto. Não cabe, porque o nosso cérebro, irmãos, o nosso cérebro não compreende virtualidade de realidade. Então, tudo que ele coloca os olhos para ele é real. É por isso que quando vemos algo, nós sentimos no corpo, porque para o nosso cérebro já aconteceu. E talvez seja por isso que Jesus disse, se olhar para uma mulher e desejar ali, já foi. Porque o teu corpo vai reagir igual, como você fazendo ou não fazendo. Por isso, presta atenção, fecha as portas da alma, das entradas da alma. Te cuida, porque daqui a pouco, quando está queimando incenso, para quem? Para Baal? Moloque, Aserá, Mamon? Não, está queimando incenso para demônios. Simples, assim. Doloroso também. Controle e sucesso, imagem e corpo. A gente sai do ser saudável para ser gostoso. E é uma linha muito tênue para homens e mulheres. Eu já vi homens começarem a malhar e ficar bonito, 2 anos, adultério.
E a gente distorce aquilo que era para ser bom. Porque é bom estar saudável, é bonito estar bonito. Deus é um Deus belo, forte. Músculos firmes, ossos fortes, está lá em Isaías 58. É para ter mesmo. Não é para a gente estar fraco, com dor em tudo quanto é lugar, não. Mas isso precisa ser para a glória de Deus. Na tragédia que teve no Rio Grande do Sul, eu fiquei pensando, eu teria fôlego para nadar? Eu teria fôlego para nadar e salvar vidas? Você teria fôlego para isso? Para nadar numa tragédia, acontece uma tragédia. Você é luz das nações. E é você que vai precisar de ajuda ou é você que vai ajudar? É para isso que a gente fica saudável. Eu brinco, eu tenho um filho lindo de 1,92 m e eu falo, eu vou já ser avó. E eu quero brincar com os meus netos como eu brinquei com os meus filhos, como eu brinco com os meus filhos. Isso é saúde. É sobre isso. Ideologia e religiosidade, nem vou chegar nesse ponto que a gente vai passar o dia aqui. Autossuficiência, conhecimento. A gente quer acumular, acumular, acumular. Digo uma pessoa em recuperação, eu me recupero, meu nome é Lélia, eu me recupero de comprar curso na internet. Eu estou há quase 2 meses sem comprar nada. Obrigada por me ouvir. Entretenimento. E aí a gente bota ali o Game of Thrones. Bênçãos, fidelidade e obediência. Eu devolvo o meu dízimo para que Deus não tire de mim a bênção. E ainda falo da palavra de Deus. Diz, não, eu devolvo o meu dízimo para que o gafanhoto, o devorador, não devore. A gente é meio maluco, né? Confessa que a gente dá uma distorcida na palavra de Deus para engatar nas coisas que a gente quer. A bênção já é tua. Quando Deus disse, está consumado, o reino se abriu para nós e game over para o inferno. É a gente que ainda não entendeu isso. É o nosso cérebro que ainda está lutando para ser salvo, enquanto a cruz já foi. Acabou. Tudo está pago. Para de postar vídeo na internet, você na academia dizendo está pago. Por que tu não está devendo nada? Simples assim. E para isso a gente repete muitas coisas. Eu tenho que pagar com a minha lista. Eu não vivo o reino, eu vivo o mundo. Derrubando altares. E a gente vai chegar no final dessa mensagem tão desconfortável. Ai, Lélia, graças a Deus. Eu não aguentava mais. Aqui, a história é de Gideão. O povo idólatra levantou altares para Baal dentro de Israel e começou a sofrer as consequências. Eles não estavam exilados, mas eles estavam escravos dos midianitas. Os midianitas iam lá e tiravam toda a colheita. Sabe quando você recebe no dia 5 e no dia 6 dá R$2 na conta? É os midianitas que passaram. Prazer, midianitas. Ok? E aí, todas as vezes, eles iam lá e pegavam a colheita de Israel. E aí, Gideão estava no lagar, escondidinho, trabalhando escondidinho. Sabe aquele que tu está enriquecendo, não quer que ninguém saiba? Entendeu? Não quero que ninguém saiba, senão vem e toma a colheita. A inveja, né? As macumbaria gospel. E aí, ali, Gideão lagando, Deus fala o quê? Eu vou dar vitória para vocês. Mas começa pelo quê? Começa por onde, gente? Derrubando altares. A vitória já está disponível. Mas os altares a Baal, a Será, aos demônios, estão levantados ainda em nossa vida. E só tem 4 coisas que a gente precisa fazer para voltar à adoração. Deus fala, Gideão, vai lá na casa do teu pai, olha só onde que estava Baal, na casa do pai, daquele que foi escolhido para ser o libertador de Israel. Vai lá na casa do teu pai, destrói o altar de Baal, destrói o altar, o poste ídolo. Quem era o poste ídolo? A Será, a deusa da prostituição. Era isso que Israel estava cultuando. Destrói os dois e levanta um altar para o Senhor. Depois disso,
depois do encontro com a palavra da verdade, porque isso que é a Bíblia, gente. O que é a Bíblia, Lely? A Bíblia é viva e eficaz. Tão viva e tão eficaz, capaz de separar juntas e medulas, alma e espírito. Alma, entendam, sentimentos, emoções, espírito, fôlego de vida, pensamentos e intenções do coração. É só à luz da palavra que eu sei aonde que está dando ruim. É a palavra que me diz. Eu preciso voltar para a palavra, por isso que hoje eu coloquei muita palavra aqui. Eu preciso me arrepender, eu preciso confessar e eu preciso ser regenerado. Mas, Lely, não dá para ficar bonitinha, fofinha, vindo para a igreja com a minha roupinha bonitinha, arrumadinha, devolvendo o meu dízimo. Está tudo certo. Pelos frutos os conhecereis. Você sabe como estão os seus pensamentos. Você sabe como está a sua conta. Você sabe como estão os seus relacionamentos. Você sabe. Olha de verdade para isso. Volta para esse lugar, encontra a palavra, se arrepende, regenera, porque só com o coração novo. E dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Não dá para recalchutar quem a gente é. É só fazendo de novo, como Jesus falou para Nicodemos, nasce de novo. E só nasce da água e do Espírito. Não tem um outro jeito. Não tenta no comportamento, vai cair, recair, vai se sentir culpado, vai entrar em frustração. Entra na linha da regeneração. Encontra a palavra, se arrepende e levanta um altar para o Senhor e diz: Deus, eu estava queimando incenso a outros deuses. Eu preciso saber o que eu tenho a perder. Eu preciso saber o que me desorganiza quando tudo começa a ruir. Onde eu fico ameaçado e aí eu falo: meu Deus, como que eu faço agora? E eu preciso criar um bezerro de ouro para adorar, para que esse Deus me preste um favor. Todas as vezes que queremos, até de Deus, favores que já nos foram entregues, estamos em idolatria. Queremos que Ele seja gênio da lâmpada mágica. E nós colocamos Ele no lugar de um falso Deus. O que ocupa o centro da minha vida hoje? Pensamentos, energia e as minhas intenções. Quando Cristo é soberano em nós, acompanhem comigo. O dinheiro deixa de ser Senhor e vira instrumento. Eu falo a primeira parte, vocês a última. Os relacionamentos deixam de ser absolutos e se tornam. O trabalho deixa de ser uma identidade. O sucesso perde o poder para. Amém, igreja? O prazer deixa de ser uma fuga. Tudo que Deus fez é para nós mesmos. Sexo, o valor financeiro que nos permite viajar, isso foi feito. Mas Ele deixa de ser um Deus e vira alegria. O corpo pode ser? O conhecimento gera? As bênçãos e a obediência viram o quê? A religião dá espaço para o quê? Amém, igreja? Obrigada, irmã, não sei seu nome, mas bendita seja. Shema, Israel. Ouve, Israel. Shema significa ouve e obedece. Não é só ouvir. Ouve e obedece. Shema, Israel. O Deus eterno, o nosso Deus, Ele é o quê? Único. Amem o eterno, o seu Deus, de todo o seu coração. Amem o eterno com tudo que há em vocês e com tudo que vocês são. Escrevam no coração os seus mandamentos que eu estou transmitindo. Apropriem-se deles e levem seus filhos a se apropriar deles. Que eles sejam um assunto da sua conversa. Aonde vocês forem e estiverem, sentados em casa ou andando pela rua, que eles sejam repetidos, desde a hora em que vocês se levantam de manhã, até a hora de cair na cama à noite. Shema, Israel.
Fala assim, Shema. Deus, eu quero ouvir e obedecer. Eu não vou pedir para vocês virem aqui na frente. Mas eu vou pedir que se você identificou algum Deus, algum ídolo, que tem tirado de você da adoração verdadeira ao único e verdadeiro Deus, que você comece ali na nossa listinha da regeneração. Ajoelha onde você está. Confessa. Deus, eu sei qual tem sido o meu ídolo. Eu sei para quem eu tenho queimado incenso dia e noite. Agora eu entendo, Senhor, que todo o meu ser está voltado para algo que não é teu, que não edifica. Eu me arrependo, eu confesso e eu permito que você coloque em mim um coração de carne, que o meu espírito acorde, que eu consiga ouvir, chamar e obedecer. Enquanto a gente canta, você vai ter esse tempinho para começar uma nova caminhada, aonde deuses antigos não são mais os deuses que comandam a sua vida. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver Senhor. Se forem dois, um será amado e o outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. E olha o que acontece. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Amém? Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá. É só nele, mais ninguém. Oh, vem, decide agora. Quem vai ocupar? Quem vai ocupar seu coração? Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração,
Senhor Jesus, estamos aqui, Pai. Eu me ajoelho agora diante de Ti e me arrependo, Senhor, de tantos incensos que eu já queimei para outros deuses. Eu já queimei incenso para pessoas. Eu já queimei incenso para o trabalho, para o dinheiro, para o acúmulo. Eu já queimei incenso em forma de tempo, sacrificando os meus filhos para ser e parecer alguém no formato do mundo, fingindo que era espiritual. Eu me arrependo, Senhor, da maneira como eu usei meu corpo, de tantas formas débeis, para receber atenção, pertencimento e acolhimento. Eu te peço perdão, Senhor, por tantos deuses que levantei na minha vida, não te deixando como centro e nem te abandonando de uma vez, deixando no cantinho, até como um plano B muitas vezes. E agora diante de Ti, ajoelhado com essa igreja, com aqueles que se ajoelharam, reconhecendo a idolatria, eu me arrependo, Senhor, e derrubo os altares construídos. Levanto um altar no meu coração, ainda que eu ainda não tenha certeza de como é isso. Mas eu levanto um altar, restauro o altar do único e verdadeiro Deus da minha vida. Que a meu exemplo, os meus filhos, assim como a Tua palavra, Shema diz, possam seguir, Senhor, Te adorando como Deus único e verdadeiro. E não precisem fazer como Gideão fez, ter que destruir os meus altares. Em nome de Jesus, eu entrego a Tua igreja, a Tua família, os Teus filhinhos amados. E te pedimos, faz da nossa vida para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.